Hoje nós temos um novo órgão, que não tinha na sua época. Chama-se microbiota intestinal. Ele é um órgão virtual, mas ele é considerado órgão. Você sabia que existem mais bactérias no nosso intestino grosso do que células no corpo? Você tem 10 elevado a 13 células no corpo. Você tem 10 elevado a 14 bactérias no seu intestino. Você é só 10% humano, em número. Você é 90% bactéria. Tem 10 vezes mais bactéria no seu intestino grosso do que célula no seu corpo. Porque as bactérias são muito menores que as células, então dá para ter muito mais. E essas bactérias constituem a sua microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal, ela é uma mistura de bactérias benéficas e de bactérias patogênicas. Se você tem mais patogênica do que benéfica, você tem um problema sério. Você vai criar uma disbiose. Você tem que ter mais benéficas do que patogênicas. Aí você tem que fazer uso, às vezes, de probióticos, para restabelecer a integridade desse novo órgão. Isso é um órgão hoje, considerado órgão. Um órgão virtual chamado microbiota intestinal. Você tem 3 tipos de bactérias, tem 3 tipos de ingredientes que você pode ingerir para interferir na microbiota intestinal. Você tem uma coisa chamada pré-biótico. Pré-biótico é o alimento que alimenta o probiótico. O probiótico é a bactéria. O pré-biótico é o alimento que alimenta a bactéria. Então, se eu quero aumentar o número de bactérias, eu aumento a concentração de pré-bióticos no intestino. Os 2 principais pré-bióticos são o FOS e a inulina. São os mais importantes. Então, você faz FOS, fruto oligosacarídeo, e inulina. E você tem a cadeia dos probióticos. Eu podia ficar uma vida inteira falando sobre isso aqui. Nós vamos tocar de leve neles, o que é importante. E você tem uma coisa chamada simbióticos. Simbiótico é quando você combina tanto o alimento quanto o bacilo em si. Você faz o pré e o probiótico na mesma substância. Quais são os probióticos? Você tem o L. raminosus, o helvéticos, o lactobacilo, né? Lactobacilo raminosus, lactobacilo helvéticos, lactobacilo casei shirota, influenciam beneficamente na microbiota intestinal, trazendo resultados positivos na terapêutica de pacientes com câncer de cólon, mama e bexiga. Quem tem câncer de colo, você vai dar lactobacillus raminosus. Quem tem câncer de mama, você vai dar lactobacillus helvéticos. Quem tem câncer de bexiga, você vai dar o casei shirota. Então você tem um amigo, um colega de turma, que está com câncer de bexiga. Você fala, ó, você quer saber qual que é o seu lactobacilo? É o casei shirota. Isso tem dado na literatura, não estou inventando isso não. Isso está publicado. Ou seja, existe uma especificidade entre o probiótico e o tipo de câncer. Você vê que coisa bonita. Tá? O produto mais estudado nos Estados Unidos é o VSL3, onde existem 450 bilhões UFC. Sabe o que quer dizer UFC? Unidade Formadora de Colônias. Por dia. 450 bilhões. O que o Nelson está fazendo? Ele juntou isso aqui e ele fornece isso para vocês. Se você pedir para ele, ele vai te dar a combinação disso aqui. Você fala, ó, eu quero o raminoso, eu quero o helvético, eu quero o casei, eu quero tantas unidades formadoras de colônia, porque eu tenho um paciente que eu acho que ele está com desbiose, eu quero recuperar o intestino dele, eu tenho um paciente que está com câncer, eu quero melhorar a terapia, etc, etc, etc. Tudo por mecanismos não de remédio. Isso aqui é tudo natural que existe no corpo. A microbiota intestinal tem mais bactérias do que células no corpo. Precaução no uso de lactobacilo em pacientes imunodeprimidos. Como é que você sabe que o seu paciente está imunodeprimido? Se ele tiver neutrófilo menos de 1000 por milímetro cúbico, ele pode desenvolver o que se chama de translocação bacteriana. Esses lactobacilos podem passar para o sangue e causar um processo sério.
se ele tiver muita imunodepressão. Alguns médicos nos Estados Unidos dizem que esse número deve ser 2.000. A maioria diz que deve ser 1.000. Então, você que decide aí. A literatura te apoia. Se você fizer com mais de 1.000 e der problema, a literatura vai te apoiar. Mas se você não quiser correr risco nenhum, você mede os neutrófilos. Se tiver menos de 2.000, você não usa lactobacilo naquele caso de câncer. Então, eu estou mostrando para você o uso de lactobacilos no tratamento de câncer. Isso está tudo na literatura publicado. Você pode entrar no Google científico, digitar lactobacilos raminosos e câncer de mama, você vai ter trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos mostrando o efeito. Tá? Muito bem. Aqui está o VSL3, que é uma composição, eu compro isso nos Estados Unidos, não é barato, é muito caro, mas existe disponível. Se você quiser, se tiver um paciente maior poder aquisitivo, que quer tomar o melhor do melhor do melhor do melhor, você entra na internet, digita VSL, esse sinal aqui, 3, você vai cair num site onde eles vão te vender isso. Isso tem que ser refrigerado, tem que vir para o Brasil num isopor, entendeu? Com gelo e tudo, e até chegar aqui. Não pode ficar 3 dias sem estar na geladeira. Máximo que pode ficar é 72 horas fora da geladeira. E é mantido na geladeira enquanto você vai fazendo o uso dele. Mas tem disponível para o mundo inteiro. Esse composto aqui, VSL3, é o que mais tem trabalho na literatura mostrando, principalmente com relação a câncer. Qualquer tipo de câncer. Câncer é assim, ó. A doença é uma só. Se arrebenta de modos diferentes. Para você entender. Se o seu órgão mais fraco é o pulmão, arrebenta no pulmão, ou mais lesado. Se o seu órgão mais fraco é o fígado, mas a essência é a mesma coisa. Isso é que é bonito a pessoa entender, sistemicamente. Tem as suas particularidades, como eu estou mostrando aqui, mas na essência é a mesma. E L-glutamina é fundamental no seu metabolismo. Então, por exemplo, um paciente que você quer recuperar ele totalmente, você combina L-glutamina com ácidos graxos de cadeia curta, mais os lactobacilos com os prévios probióticos. Olha como é que você faz uma recuperação intestinal numa pessoa. L-glutamina, os 3 ácidos graxos, o acético, o propiônico e o butírico, naquela proporção molar que está aí no seu slide, para cuidar dos interócitos, dos colonócitos, e a microbiota intestinal, você dá um simbiótico, que é uma combinação de um pré-biótico com um probiótico. E você restabelece tudo. Sobre os probióticos, eu queria saber, eu sou australiano, na Austrália tem uma variedade de probióticos na loja de saúde, mas eu vejo, tem alguns com uma bactéria, um lactobacillus, tem outros com 7. Como sabemos quando compramos algo que estamos recebendo, primeiro que nós precisamos, e segundo, tem como examinar ou fazer exame para saber quais que estamos deficientes no intestino? Tá, você viu ali que eu mostrei que existe uma correlação entre o tipo de probiótico e o benefício no câncer. Por exemplo, o casei shirota para quem tem câncer de bexiga. Então, esse estudo já existe. Aquilo ali é um pool. Quando você recebe um pool de probiótico e você está fazendo preventivamente, tudo bem. Eu não te recomendo receber um só, entendeu? Então, você só vai receber o casei shirota. Aí eu acho que aquilo ali só vai desenvolver aquela espécie, aquela cepa. Então, você tem que combinar. Tem que combinar lactobacilos com bífidos, porque nós vamos voltar a isso, eu não parei esse assunto, não. Eu apenas iniciei. Okay. Nós vamos complementar isso. Mas eu vou te dar a lista de todos eles, você vai ter aqui. Ok, obrigado. Tá bom? Isso que o Yakult, essas coisas, fala que tem lactobacilos vivos. Sim. O Yakult é o casei shirota. Tá bom? Só tem casei shirota. Eu, por exemplo, faço uso de um toda manhã, o 40, que é o verde. Porque tem o mais fraco e tem o mais forte. Aquilo aí, para casei shirota, é ótimo. Mas você não deve fazer uso só do casei shirota. Para casei shirota, aquele está espetacular. Mas aquilo ali só tem uma cepa. Está entendendo? O VSL tem acho que 6 ou 7 cepas, que é o mais famoso e mais estudado.
você pode pedir o seu farmacêutico para manipular para você. Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Eu vou dar a lista daqui a pouco, tá bom? Não acabamos, não esgotamos o assunto. Tá? Muito bem, vamos continuar? Então, olha o seguinte. Existe na microbiota intestinal 10 elevado a 14 bactérias. Ou seja, dá 100 trilhões de bactérias. As dominantes são a bifidobactério, os bacteroides, o eubactério, o fusobactério, o peptostreptococcus. As subdominantes são os lactobacillus, escherichia coli e enterococcus. As residuais, que são as prejudiciais, Clostridium, Pseudomonas, Klebsiella, Veillonella, Enterobacter e Firmicutes. Depois eu vou falar para vocês sobre o problema dos firmicutes. Tem gente que é obeso porque tem firmicute mais no intestino. Não consegue tratar a obesidade enquanto não cuidar dos firmicutes. Isso está interferindo tremendamente na obesidade, esse processo. Elas são aumentadas pelos prebióticos, como a inulina e a fósforo. Toda vez que você dá um prebiótico, você aumenta essas bactérias benéficas. Tá? Nós criamos um produto chamado... Onde é que está o Pecfos? Você tem o que dele? Você não trouxe, não. Tá. Amanhã você traz. Tá bom? O flaconete para mostrar para eles. Então nós criamos uma combinação do Pecfos, que é o PEC, nós vamos discutir amanhã, com Fos. Você vai tratar esses casos. Composição probiótica e obesidade. O aumento de mais de 50% no número de firmicutes, acompanhado de diminuição de mais de 50% dos bacteroidetos, maior será a propensão à obesidade. Então hoje, se um cara está aqui hoje, se eu fizer uma determinação dos firmicutes, dos bacteroidetos dele, mesmo ele não sendo obeso, eu vou determinar que ele vai ficar obeso. E uma das explicações que existe, por que os estrangeiros vão para os Estados Unidos e de repente engordam, é porque lá eles adquirem firmicutes. Tem uma atleta do Flamengo agora, que está morando com a minha filha em Nova York, ela tem 5 meses que ela está lá, engordou 18 quilos. Faz dieta, faz ginástica, faz tudo. Mudou do Rio de Janeiro para lá e engordou 18 quilos. Não mudou a dieta, não mudou nada. Você acredita? Aí você vai ver os firmicutes dela aumentam. Os bacteroidetos diminuem. Aí dá obesidade. Você vê onde é que está chegando isso. Você vê a importância da microbiota intestinal. Os chineses diziam, ó, a saúde começa pelo intestino. Tá?